Eu cumprimento os nossos jovens com a gloriosa paz do Senhor. Estaremos dando início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. A lição de número 4, o título da nossa lição: Vencendo os obstáculos. Texto do dia: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué capítulo 4, versículo 24. O nosso texto bíblico se encontra em Josué capítulo 3, do 5 ao 6, do 14 ao 17. Comentário da nossa introdução. O povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã, e os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes precisava atravessar o rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras. Mas também há obstáculos naturais, não criados pelos homens ou pelo inimigo, mas permitida por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado. Esses últimos talvez sejam os entravés mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo o que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos. As águas dos rios alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. Agora eu estarei fazendo aqui os exemplos para este comentário da nossa introdução. As impossibilidades que Deus colocou na vida de seus filhos. Por exemplo, aqui, Abraão, a esterilidade de Sara. Moisés, o mar vermelho. Elias, Jezabel e uma grande seca. Josué, impossibilidade de atravessar o Jordão. Vamos estar vendo o nosso tópico de número 1 aqui, atravessando o Jordão. Primeiro, um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois foi nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa. O dia da saída, Êxodos, do Egito, agora no mesmo dia. 40 anos após o Êxodo, o Senhor promoveu a entrada, Êxodos, do povo em Canaã. Deus valoriza os detalhes, toda a natureza. Obra de suas mãos é uma prova cabal desta verdade. Assim, em qualquer dia, poderia ter havido o Êxodos, mas ele quis que esses fatos da libertação do povo e da entrada na terra prometida acontecessem na Páscoa, porque tal acontecimento aponta para o Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante a Páscoa, séculos depois, seria imolado. Outro detalhe interessante é que Deus criou as circunstâncias políticas no mundo para que a vinda do seu Filho unigênito fosse o marco para o estabelecimento de um novo calendário, dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, fazendo relembrar o episódio de Êxodo 12, 1 e 3. O Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. E este assunto nos fala um dia marcante para o povo.
Ali estava a anunciação do milagre. O Senhor é chamado de Deus vivo, o Senhor de toda a terra. Ali estavam o Deus vivo, o líder vivificado e o povo avivado. Quando isto acontece, só pode haver milagres. Através deste milagre, Deus seria lembrado, reconhecido e engrandecido de geração em geração. Número 2. A Arca do Concerto aponta para o caminho seguinte. Durante 40 anos, Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem ou coluna de fogo. Agora, porém, os hebreus seriam guiados pela Arca do Concerto, que era levada pelos sacerdotes levitas, mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Neste episódio, os circundarem Jericó, e quando a levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento, mas agora ela estaria na frente, a quase 1 quilômetro de distância. Tal mudança tinha a ver com as novas circunstâncias. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam sua terra, habitariam não mais em tendas, porém em casas. A arca, que representava a presença de Deus, deveria guiar daqui para frente suas mentes e corações. Aqui, jovens, representa que a Arca do Concerto, ela aponta o caminho a seguir. Quando o povo visse a Arca do Senhor sendo conduzida pelos sacerdotes, todos deveriam se levantar e seguir a comitiva, uma distância a cerca de 1000 metros. Isto facilitaria o povo vê-la e segui-la. A arca era um símbolo visível do Senhor invisível. Era um símbolo santo. Agora vamos para o número 3. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se à peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, santo, santo. Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamada para a santidade, que significa separação, para que a entrada na terra prometida ocorresse. Os guerreiros precisavam estar santificados. Trazendo para os nossos dias, a igreja de hoje, a salvação, para que todos entendam, a salvação, ela é de graça e ela é para todos, mas o arrebatamento é para aqueles que aceitaram a Jesus e são fiéis ao Senhor, os que amam e guardam os mandamentos de Deus. Está lá em Lucas 12, 35 ao 37. Porque ali muitos morreram ao caminho da terra prometida, porque eles murmuravam, iam deixando de crer nas promessas. Como hoje, muitos não dão crédito, não obedecem, deixam as suas lamparinas apagadas, sem o azeite. Buscai ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Estaremos entrando no tópico de número 2, as dificuldades no caminho da bênção. Primeiro, a prova. O Jordão transbordava. Atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades, estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó,
cuja muralha, de acordo com os estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos. Exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Aqui nos fala, né, que o rio ele estava tão cheio devido às enchentes e às chuvas. Josué ele se encontrou em grande aflição. Josué não poderia olhar para as dificuldades, mas confiar totalmente em Deus. Assim nós devemos fazer na nossa vida, diante das nossas dificuldades, daquilo que vem tentar nos impedir de alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Devemos manter a nossa fé firmada no nosso Deus, né, confiantes no Senhor. A arca, ela era representada pelo Santíssimo, e os levitas santificados, todos os vasos santificados, dando cobertura e proteção ao povo, que por sua vez também tinham santificados ao Senhor. Número 2. A bênção, tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Deus já tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. O Senhor surpreende o seu povo com frequência, pois enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus do outro lado aprontava um faustoso banquete de boas-vindas para os seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra de Canaã. Está escrito que o Senhor ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante sua face. O Altíssimo, como um pai amoroso, tinha-lhes prescrito, inclusive os alimentos que poderiam ou não ser ingeridos. Canaã tinha praticamente de tudo, mas o povo de Deus deveria se abster de alguns tipos de comida, pois nem tudo que apresenta um bom sabor e uma boa aparência é saudável. Deus provou o seu povo no deserto, para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Sem dúvida, a dieta deles, doravante, seria muito melhor do que aquela disponibilizada de graça pelos egípcios. Sabemos que há um tempo para todas as coisas. Por este motivo, o cristão deve esperar com paciência no Senhor. Salmo de número 40. E nos relatou sobre Josué do 5, 11 e 12, que nos diz que ali cessou o maná, pois Deus preparou a terra com fartura e deu a seu povo novidades da terra de Canaã. Agora nós vamos entrar no número 3, né, do nosso tópico 2, que fala a respeito o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocavam as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre, mas não como na travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntado de um lado e outro, fazendo-se 2 muros. O Altíssimo, neste caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso fez lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Há situações em que ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais vagar. Aqui, jovens, nós podemos ver em Josué 3, capítulo 3 e versículo 7, que nos diz assim:
E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Os sacerdotes levavam a arca do concerto do Senhor e pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou. Agora estaremos entrando no nosso tópico de número 3, que nos diz: um evento para não esquecer. Número 1, o memorial de Deus. Vamos estar lendo agora. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhes narrassem a história da travessia do Jordão, para a glória de Deus. O lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Por isso, Deus mandou que tomassem as pedras do meio do Jordão. Interessante como na vida de cada cristão, Deus faz grandes milagres com livramentos extraordinários e de forma pontual. Nesses casos, devem ser erigidos memoriais, culto em ação de graças, testemunhos na igreja, dentre outros. E nós podemos lembrar que o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faz milagres e maravilhas. Ele opera não de forma natural, mas de forma divina e santa. Amém. Agora, ainda aqui do tópico 3, o 2, que nos diz: o memorial de Josué. Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Tempos depois, não se sabe quando, por ocasião de registro do episódio, aquelas pedras ainda resistiam à correnteza do Jordão. Havia naquele lugar, na verdade, um lajedo com pedras soltas que somente Deus conhecia, pois as águas do Jordão estavam barrentas. Aqueles 2 montes de pedras testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntas em um mesmo ideal. Então, podemos aqui relembrar, nos trazer à memória, né, nesta aula, assim como Moisés deixou o seu legado, Josué, seu sucessor, também cumpriu todos os propósitos de Deus. As águas do Jordão se separavam diante da arca do concerto do Senhor. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Número 3. O propósito dos memoriais. Vemos nas Escrituras diversas menções sobre ocasiões especiais em que o povo levantou memoriais de pedras, como por exemplo em casos de votos ou alianças, homenagens a pessoas ou tribos e mesmo em acontecimentos sobrenaturais, como neste episódio. A arqueologia confirma tal costume, tendo sido descobertos diversos monumentos com essas características nas terras bíblicas. Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber que o Deus fez no passado, ou seja, eles foram erguidos para a glória de Deus, nunca para a do homem, mas sempre nos alegramos com os homens a quem Deus usa. Depois de mencionar que o Senhor que abriria o Mar Vermelho era o mesmo que deu passagem pelo Jordão, Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor.
E nos faz entender que a história da igreja, ela tem começo e ela também terá um fim. Aliança simboliza compromisso com Deus, concerto. As pedras representam as 12 tribos. Pedra também nos faz lembrar que viria o Messias, o libertador, que é a pedra angular. Estamos aqui entrando no subsídio de número 1. Como Jericó situava-se além do Jordão, era preciso para atacá-la que o exército atravessasse o rio, então muito aumentado por causa das enchentes e da chuva. Josué encontrou-se em grande aflição, porque não tinha barcos para fazer uma ponte, e mesmo se isso viesse a ser possível, os inimigos tê-los iam impedido de construí-la, e diante de tão grande contratempo. Deus prometeu-lhe tomar o rio vadeável. Josué esperou 2 dias e depois atravessou. Deste modo, os sacerdotes, por primeiro com a arca, seguidos pelos levitas que levavam o tabernáculo e todos os vasos sagrados. Os que pertenciam ao exército marchavam junto com as respectivas tribos, colocadas as mulheres e as crianças no meio, a fim de não serem levadas pela correnteza. Quando os sacerdotes entravam no rio, perceberam que a água não era mais tão movimentada, tendo baixado de nível, e que o fundo estava firme, assim podiam atravessá-lo a pé. Depois deste primeiro efeito da promessa de Deus, todos os outros passaram sem receio. Os sacerdotes ficaram no meio do rio até que todos passassem, e mal eles mesmos chegaram ao outro lado, imediatamente o rio tornou-se cheio e impetuoso como antes. O exército avançou ainda uns 50 estádios e acampou a 10 estádios de Jericó. Subsídio 2. A verdadeira aventura da vida só começa quando reunimos força para fazer aquilo que temos medo. Pode ser qualquer coisa, começar uma nova carreira, escrever um livro, voltar a estudar ou a buscar um relacionamento. Pode ser qualquer coisa que nos leve a um lugar onde os nossos sonhos não realizados tornam-se reais. Na verdade, a aventura de viver começa quando saltamos sobre o grande abismo do que está nos detendo. A maioria de nós anda na ponta dos pés, à beira do precipício e vislumbra o que é possível no outro lado. Podemos até ficar empolgados com o que vemos, até olharmos para baixo e decidirmos retroceder. O que nos impede de dar aquele salto? Medo do que poderia não acontecer, certo? Vemos o salto como grande demais, pelo menos por enquanto. Seja qual for a nossa lógica, adiamos o grande salto, esperamos nosso tempo com a rotina de uma vida que aguardamos, finalmente nos levar para o outro lado do precipício. Um dia se sobrepõe a outro, e com o passar do tempo pensamos no grande abismo em nossos momentos mais tranquilos. Nós nos perguntamos se deveríamos saltar logo, mas a agitação dos nossos dias novamente nos faz retroceder da extremidade e continuarmos adiando o salto. Por quê? Porque temos medo e não ter força para conseguir. Então aqui vamos para a nossa conclusão desta lição que nos relatou, sobre a Páscoa do Senhor, que é o memorial para que os filhos de Israel se lembrem que foram libertos da escravidão do Egito. Vamos agora fazendo a oração final desta lição, agradecendo, a Deus primeiramente por esta oportunidade que nos proporciona, pela vida de cada jovem, que
que possam estar assistindo esta lição, que possa estar guardado no coração de cada um de nós, que o Senhor venha nos guardar, venha nos livrar de todo mal, nos dar força, nos dar coragem, para que nós possamos enfrentar, como Josué, como valentes servos do Senhor, confiando nas promessas do nosso Deus para a vida de cada jovem. Ó Deus bendito e santo, guarda-os, ó meu Senhor, proporciona, Senhor, a cada um experiências novas contigo, ó Deus bendito e santo, que tudo, ó Deus, na vida dos nossos jovens, seja para a honra e para a glória do teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu agradeço em nome de Jesus.